Ele é o nosso querido Nerivaldo Ferreira. Nerivaldo atua no mercado de comunicação política especializada em marketing político, eleitoral, digital, assessoria de comunicação e imprensa, publicidade, propaganda e consultoria. Ele criou um projeto chamado Arquiteto da Comunicação, que surgiu para atender os desejos e anseios das pessoas que precisam aumentar o seu poder de comunicação e construir o seu sucesso. Ele é jornalista, cineasta, radialista e consultor político. Já trazendo de volta aqui o Daniel, só contar uma historinha rápida a respeito do Nerivaldo. Eu conheci Nerivaldo antes de Nerivaldo me conhecer, porque lá por volta de, acho que foi 2008, por aí, eu assisti uma entrevista de Nerivaldo no programa do Jô. Ele foi convidado para dar uma entrevista, e aí, como eu sou dessa área de comunicação, ele foi lá como cineasta. Eu achei muito interessante a entrevista, ele falando dos filmes que ele produziu naquela época. Enfim, é um cara multimídia, né? Tem tudo a ver com a nossa ideia. O Nerivaldo. Boa noite, Nerivaldo. Boa noite, Emerson. Boa noite a você que acompanha a Super Live. É um prazer enorme poder estar participando. Você que é uma figura fantástica e eu tive a oportunidade de fazer parte do seu treinamento, do seu curso e enriqueceu muito os meus conhecimentos. Essa situação da pandemia impactou muito aqui na nossa região. Eu trabalho aqui em cerca de 10 municípios e isso tem prejudicado bastante, porque quem está no mandato, quem é prefeito, por exemplo, as prefeituras, em alguns locais, alguns prefeitos se deram bem com essa situação, em outros locais não. Então, assim, é uma situação extremamente complicada, porque se no município A, determinado prefeito, ele está se dando bem, digamos assim, politicamente, com a situação da pandemia, em outra cidade, o outro prefeito não é tão positivo assim politicamente a situação da pandemia. Lembrando que nós estamos em um momento pré-eleitoral. Aí parte para outra situação, que são os pré-candidatos de oposição. A mesma coisa, em alguns municípios, para o pré-candidato de oposição, a situação tem sido favorável, mas para outro não. Para um outro município, para um outro pré-candidato, não. Então, assim, cada município é uma situação, cada caso é um caso. Então, é neste momento que o consultor político, o profissional de comunicação aprofundada na área do marketing político, eleitoral e digital, ele faz toda a diferença, porque a gente que já vinha, Emerson, se preparando antes, a gente que já debatia esse tema antes da pandemia, a gente já sabia da importância que teria o marketing político, eleitoral e digital. Então, agora está todo mundo procurando, porque é uma necessidade real. As cidades aqui na nossa região, tudo parou. Aqui em Rio Real, por exemplo, tem toque de recolher, ninguém pode sair à rua à noite. Então, é uma coisa que é extremamente complicada e a gente vai poder se aprofundar mais nesse tema daqui a pouquinho. Eu não quero me alongar muito, mas a gente fala mais sobre isso daqui a pouquinho. É isso. Uma coisa que a gente tem visto é que, como o Nerivaldo falou, de fato a gente já tinha essa previsão, né, de que a campanha seria muito mais digital do que as campanhas passadas. Isso está se consolidando ainda mais com a pandemia, mas a gente tem aí também um aspecto interessante, que é um certo fortalecimento de quem trabalha nessa área de consultoria, né? Porque os prefeitos, os pré-candidatos, eles estão se sentindo muito mais dependentes da comunicação, e aí eles estão, enfim, demandando mais a gente nesse momento. E aí a terceira pergunta, de repente a gente responde os três juntos. Então, Nerivaldo, com a bola, responda aí para a gente. Um político de mandato fazendo vídeos para prestar contas das ações de enfrentamento do Covid, ele pode alavancar suas redes sociais para o período da campanha? Ou seja, o cara está agora
fazendo vídeos de prestação de conta do que ele está fazendo nesse momento. Você acredita que isso será positivo para ele no período da campanha? Porque a pandemia é um momento de guerra. Nós estamos vivendo uma guerra muito perigosa, silenciosa, um inimigo invisível. E o prefeito, por exemplo, que é quem pode fazer alguma coisa, é quem está na linha de frente, o que ele tem que fazer nesse momento, obviamente, que é fazer um bom trabalho de combate, de enfrentamento ao Covid-19, ao coronavírus, mostrando as suas ações, mas aí implica aquela situação, daquela velha história de que a comunicação não é aquilo que você fala, mas o que os outros entendem. E aí é onde tem o problema, porque a maioria dos prefeitos aqui da região, por exemplo, não tem um trabalho profissional de comunicação, de marketing, e aí faz por conta própria, e aí termina as pessoas não compreendendo. Alguns prefeitos fazem as ações, inclusive, mas não conseguem transmitir para a sua população, para os seus eleitores, todas as ações que estão sendo feitas. É muito interessante, é muito pertinente, é relevante, sim, tem que se posicionar como um super-herói, como um herói na linha de frente, dando todo o exemplo e cuidando do seu povo, cuidando da população, cuidando para que as pessoas não venham se contaminar e cuidando daqueles que foram contaminados. Na linha de frente, literalmente, certamente a população vai reconhecer esse trabalho, se ele for feito com sinceridade, com honestidade, encarando toda a situação. Agora, feito, é bom a gente destacar isso, Emerson, feito por quem sabe fazer. O que dizer, como dizer, o momento certo de dizer e o formato correto também de comunicar. Eu conversando com o Nerivaldo, e a gente estava falando sobre uma dificuldade que a gente está tendo esse ano, que uma figura que eu até fiz uma postagem sobre ela há dias atrás nas nossas redes sociais, que é o filho de rapariga do Babão. A bicho nojento, a negócio sem futuro, é o tal do fela da puta do Babão. Porque o Babão, via de regra, ele tem uma característica que é a seguinte: ele é um cara ou ele é uma mulher que dá pitaco em tudo e não se responsabiliza por porra nenhuma. Então, assim, você que é pré-candidato, tome muito cuidado com o tal do babão ou da babona, né? Que aí, para quem não é aqui da região, é o famoso puxa-saco, né? Aqui na Paraíba tem um nome que é engraçadíssimo, que é o xeleléu. A gente chama de xeleléu. Vai, xeleléu de político. É aquele babão que não serve para nada. Então, o que é que os caras fazem? Os caras, nesse momento de pandemia, que nem a OMS sabe direito o que é que tem de fazer, os grandes líderes mundiais estão patinando. Aí, de repente, chega um cara lá do sítio Mufundoca, lá não sei de onde, e aí chega para o prefeito e diz: prefeito, o senhor tem que fazer, por exemplo, o senhor tem que fazer barreira sanitária, porque eu vi que tem um prefeito lá da cidade não sei de onde que está fazendo barreira sanitária. E aí o prefeito, aí vamos levar sempre em consideração que o prefeito é gente boa, que o prefeito é honesto, que o prefeito está querendo acertar. E aí o que é que acontece? O cara que está fazendo barreira sanitária lá é um bandido, porque ele está roubando dinheiro da prefeitura e ele precisa mostrar alguma coisa, então ele chega e diz: vou fazer barreira sanitária para jogar veneno no pneu dos carros. Para que serve? Não serve para nada. Mas aí o Babão disse para o prefeito que isso era bom fazer, porque ele viu alguém fazendo uma coisa desse tipo. Então é muito interessante perceber uma coisa. E aí, mais uma vez, aí Nerivaldo falou como consultor, né? Como puro consultor, né? Acho que a imagem de Nerivaldo aí deu uma virada, mas tudo bem, é do jogo. Que é o quê? O consultor e o estrategista, é o caso de Daniel aqui, ele é aquele cara que, quando ele fala, ele se responsabiliza, né? Deixa eu colocar a minha tela toda aqui, porque aí eu vou remover. Pronto, agora já resolveu. Então, o consultor, o estrategista, ele é aquele cara que o que ele faz, ele se responsabiliza pelo que ele está fazendo. Então, eu sou muito democrático. Então, quando eu chego, por exemplo, para os meus, até para os alunos mesmo, mas para os pré-candidatos, pessoal que eu trabalho,
eu sempre falo assim, tá aqui a sugestão do texto. Olha, minha sugestão é fazer isso. Eu sugiro que você vá por esse caminho. Mas quando eu falo sugiro, é porque eu estou sendo educado. Porque eu me responsabilizo. Se ele seguir a minha sugestão, eu me responsabilizo pelo resultado. Agora, o corno, o imbecil do babão, é o cara que chega e diz, doutor, faça isso. Aí o doutor faz, o negócio dá errado. Aí depois, quando o cara olha para o lugar onde o babão estava, tá o lugar mais limpo do mundo. Aí ele vem atrás da gente, do estrategista, do consultor, para chegar e dizer, e agora, o que é que eu faço? A minha vontade de dizer é dizer, chama aquele filho de rapariga para ele se responsabilizar pelo que ele falou, né? Mas não, aí a gente tem que apagar um incêndio, a gente tem que resolver as coisas. E aí agora eu queria colocar aqui vocês, aí eu vou fazer aquilo que eu sempre faço. Eu vou sair da live e vou deixar Daniel e Nerivaldo aqui, né? Como o Nerivaldo já é apresentador, né? Já tem toda a tarimba de apresentador de televisão, então eu vou botar Nerivaldo para começar fazendo a primeira pergunta, né? Então Nerivaldo pergunta para Daniel, depois Daniel pergunta para Nerivaldo e eu vou sair aqui um pedacinho, daqui a pouco eu volto. Vamos lá, Daniel, um prazer enorme poder estar dividindo com você, compartilhando esse momento muito bacana, muito legal, ao lado dessa figura fantástica que é o Emerson Saraiva. E eu gostaria que você pudesse ajudar a esclarecer o seguinte: o pessoal confunde muito o marketing político, eleitoral e digital com propaganda, com comunicação, com a própria publicidade. E não é, o marketing, na verdade, é uma outra coisa, e totalmente diferente. Eu gostaria de saber se aí na sua região, na sua cidade, também existe essa confusão de confundir o marketing, por exemplo, com a própria propaganda e também com a própria publicidade. Boa noite, Nerivaldo. Então, é o seguinte, existem dois pontos aí. Existem pessoas que sabem diferenciar, certo? E existem pessoas que fingem não saber para se aproveitar disso, para querer várias coisas e um profissional apenas, certo? Então, o que é que acontece? O marketing, ele vem para entender a necessidade da população, correto? A publicidade, ela vem para publicitar algo, para fazer propaganda daquela coisa. Então, o que é que acontece? Principalmente no interior e em campanhas menores, a gente está acostumado a ver o faz tudo. Entende como é? E muitas vezes é uma questão de pessoas, políticos que queiram se aproveitar, outros não têm condições mesmo também. Então, assim, o que é que eu penso em relação a isso? Ninguém vai ser bom em fazendo tudo, correto? Você precisa ter pessoas específicas em áreas específicas. Eu gostaria de saber o seguinte, porque na atual situação, com essa pandemia, certo, que a gente está vivendo no nosso país, o lado a internet, o digital, ele ficou muito mais forte, muito mais visível e muito mais valorizado, sim. Mas, como falei há pouco, existe um problema, certo? Essa facilidade, ela vem com um problema. E eu gostaria de saber, nas cidades que você atua, que você está atuando mais de 10 cidades, como é que está o comportamento da população, dos haters, entende? Da população em si, em relação aos políticos. Essa situação, Daniel, do Covid-19, na verdade, do coronavírus, tem deixado o mundo meio que de cabeça para baixo. Então, o que é que acontece? É inevitável essa confusão toda na internet, principalmente nos grupos de WhatsApp. Mas o que eu tenho percebido, Daniel, e analisado, e estudado, inclusive, com muito carinho e cautela, é que nos grupos, por exemplo, de WhatsApp, a gente já tem pesquisado, tem feito pesquisas aqui na região, e o WhatsApp é a mídia mais forte, acredito que aí também, e onde Emerson mora também, o meio de comunicação mais forte, ganha para o Facebook, enfim, praticamente o cara está lá na beira do rio e ele tem acesso à informação por meio do Zap. Às vezes não pode, tem situações que o cara às vezes não pode comprar carne, mas não falta a internet, por exemplo, no celular.
E aí eu tenho percebido em alguns grupos, estudando, analisando essa questão do WhatsApp, que é muito forte, junta-se 5 pessoas e você vai de manhã, meio-dia, de tarde, de noite, você vai perceber que são sempre aquelas mesmas 5 pessoas criando tumultos ali naqueles grupos de WhatsApp. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, porque dá atenção também especial a isso, você se dedicar o tempo a tentar responder, a tentar reagir a essa ação, tem que ter muita cautela, porque nem sempre essas informações, às vezes, têm credibilidade. Então, é importante a gente poder observar esse movimento das redes sociais, porque a política que antigamente era feita na casa de farinha, que era feita na novena, onde tinha uma reza, na igreja, na feira, onde tinha aglomeração de pessoas, em eventos, hoje as pessoas estão lá nas redes sociais. Então, a gente precisa ter esse cuidado especial, ter esse estudo necessário e ver o que é relevante, o que de fato é importante você dar atenção especial. Existem várias acusações, fake news na internet, mas a população está muito bem informada, as pessoas hoje têm acesso à informação. O que é verdade se sustenta, o que é mentira, ela cai justamente por terra, porque você tem na ponta a população. Então, não adianta você ir para um grupo de WhatsApp ou para o Facebook, para as redes sociais, para você tentar plantar mentiras, porque a própria população que está lá no final do túnel, para poder receber essas informações, a população vai saber que aquilo é mentira mais cedo ou mais tarde, vai ser desmascarado, e aí aquele que disseminou esse tipo de informação é quem vai sofrer as consequências, vai ficar desmoralizado. Então, a gente tem que ter muito cuidado, eu tenho um cuidado bravo com essa situação, em poder trabalhar de forma correta, visando sempre o desejo, o anseio, a necessidade da população para poder fazer o marketing digital. Bom demais. Pode dizer que está orgulhoso dos aluninhos? Agora eu tô sendo sacana aqui, né? Porque, enfim, os caras são alunos porque a gente sabe que hoje em dia ninguém para de estudar mais, mas os caras já chegaram no treinamento prontos. Né, Rivaldo? Sua dica de ouro. Maravilha, Emerson. Eu quero dizer a você que está me assistindo agora por meio desta super live, que você imagine a seguinte situação. Você, quando você está enfrentando um problema jurídico, um problema na justiça, qual o profissional você procura para poder lhe auxiliar e assessorar para resolver esse problema? É lógico que você vai procurar um advogado. Agora, você imagina a seguinte situação. Você está se sentindo meio estranho, está se sentindo mal, e aí o problema é de saúde. Qual profissional você procura para que ele venha a cuidar de você? É lógico que você vai procurar um profissional de saúde, você vai procurar um médico. Se funciona com o advogado, se funciona com o médico, por que pensar que na política vai ser diferente? Para que você possa cuidar da sua campanha, para que você possa construir o seu sucesso, você vai precisar, incontestavelmente, de um consultor político, de um profissional de marketing político, eleitoral e digital, que vai cuidar da sua campanha e vai te ajudar a construir o seu sucesso. Eleição é guerra, com estratégia, com dor, com sofrimento, com torpedo, com bomba, com vitória e com derrota. É como se fosse uma Copa do Mundo, um time de futebol. Cada um jogador jogando na sua função. E aí não adianta você imaginar e acreditar que você sozinho vai fazer tudo por conta própria. Você vai precisar passar a bola algumas vezes, se movimentar, correr para receber a bola. E o profissional de marketing político, eleitoral e digital, ele tem a capacidade, ele tem a função de colocar você na cara do gol com a certeza de que não vai perder o gol. E olha que eu tenho trabalhado com alguns pré-candidatos que mesmo deixando eles na cara do gol, eles chutam na trave, no travessão e às vezes até para fora. Olha, eu vou finalizar dizendo
uma frase de meu amigo e professor Emerson Saraiva. Vão existir dois tipos de candidatos nas eleições 2020. Aquele que vai utilizar bem as ferramentas do marketing político, eleitoral e digital, e aquele que não vai e tem 99% de chance de perder a eleição. Emerson, muito obrigado pela oportunidade de participar dessa live, você que assiste a gente, é o Daniel, e um prazer enorme poder enriquecer os meus conhecimentos com os seus conhecimentos, compartilhado com todos nós. Eu que agradeço mais uma vez, estou muito feliz mais uma vez com o resultado e tenho certeza que quem está assistindo também está gostando, porque, enfim, as dicas, para mim, foram dicas muito interessantes, as respostas, as perguntas, ou seja, a gente está gerando valor, a gente está gerando conteúdo interessante aqui para o pessoal. Viu? Valeu, tchau!